Fala galera, tudo bem com vocês? Ganha, tô aqui voando solo hoje, vocês viram no último vídeo, era pra eu estar voando com o JP não apareceu, a gente tinha algumas pautas pra gravar, uma das pautas que a gente tinha pra gravar era sobre manete travada. Tava conversando com o pessoal um tempo atrás que tiveram pane de manete travada, manete de potência travada. Digamos que a gente tá mexendo e ela tá sem ação aqui, ou ela tá de fato fisicamente travada. Só fazer uma coordenação, estamos levando o portão Japi, decolamos de Jundiaí, que foi editor, a visibilidade hoje não está das... Quer dizer, a visibilidade está ótima, mas nós temos algumas camadas baixas aí. Então vamos manter atento a isso aí. Papa Romeo Alfa Delta Oscar, está levando o portão Japi, 4.000 pés, proa de Itu. Estima de Itu em mais 6 minutos, Alfa Delta Oscar. Então vamos lá galera, o que acontece? A manete travada, podem ser algumas coisas, ela pode ser travada fisicamente. Uma das coisas que pode acontecer, a manete já tem essa fricção aqui, ó, exatamente para não retornar sozinha, porque se a gente deixar ela meio solta aqui, ó, com a vibração do motor, ela pode ir reduzindo sozinha. Também a gente deixar travada aqui pra gente não precisar ficar toda hora fazendo ajustezinho, ficar controlando e tal. Então pode ser que se isso aqui quebrar, pode ser que a sua manete fique bem mais dura ou chegue até de fato travar. A resistência é bem perceptível aqui, que aumenta bastante a fricção. Ou pode ser, um dos motivos, pode ser formação de gelo no carburador. Então se tiver uma formação de gelo no carburador, pode ser que um dos efeitos seja a manete travada. Galera, só lembrando que não precisa estar frio para ter formação de gelo no carburador. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, o link está aqui no card. Ou pode ser que arrebente o cabo aqui que liga ela ali no carburador, pode ser também uma das panes que pode acontecer. E aí, o que a gente faz? Eu vou até acelerar aqui, galera, eu vou deixar ele em 2.400. E, pô, digamos aí que eu não consigo mais mexer. Digamos que a manete eu estou mexendo, ela não está tendo ação. Se for gelo no carburador, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o ar quente. Abrir o ar quente, se for gelo no carburador, a gente já derrete o gelo do carburador e a gente já perde aqui pelo menos 100 RPM. Tá vendo? Pô, já ajuda bastante. A gente estava com 2.400, agora a gente estava com 2.300, agora a gente está com 2.200, 2.210 mais ou menos, 2.220. Pô, já perdemos quase 100 rotações por minuto. Na hora da gente fazer uma descida e tal, ajuda bastante, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer, obviamente eu vou fazer aqui, até porque você está vendo, a gente vai passar aqui em cima de uma camada aí um pouquinho mais espessa de nuvens, estou com mais de 50% de visibilidade aqui, tá bem tranquilo, aí para trás tá bem tranquilo também, vou passar na parte mais tranquila dela. Mas uma coisa que a gente poderia fazer, desligar nosso magneto. Um deles, obviamente, né? Não os dois. A gente desliga um dos nossos magnetos e a gente perderia aí mais, pelo menos aí 100, quase 100 rotações por minuto. Não vou fazer isso aqui. A gente chegaria aí em aproximadamente 2.100, 2.200, não farei isso agora, vou até voltar aqui com ar quente, não tem necessidade de a gente ficar brincando, até subir um pouquinho mais aqui do que eu queria. E, obviamente, que essa é uma das panes que a gente tem que gerenciar, vai atrapalhar o nosso voo, vai. Porém, é uma pane, de todas as panes que a gente pode ter, uma das melhores. A gente está com uma pane com potência, tá? O que vocês não podem fazer? A manete está travada, não estou conseguindo reduzir ela para depois tentar voltar. Porque vai que você reduz e ela está travada e não vai mais para frente, aí vocês têm uma pane de motor. O motor fica em marcha lenta. Se percebeu que ela está travada, evita de reduzir. Tenta fazer esses cheques antes. Ó, e quando eu deixei aqui em 2.300, o avião está querendo subir. Então, ó, já vou de novo aqui, dar uma reduzida pelo ar quente, tá? Para perder esses 100 pés aqui que eu ganhei. E, obviamente, trabalhando no compensador. Se for uma eventual pane de gelo no carburador, a gente tem que deixar ele pelo menos 1, 2, 3 minutos com o ar quente aberto para ele derreter aquele gelo. Lembrando que se for formação de gelo no carburador, depois que a gente abrir o ar quente, a gente vai começar a sentir inicialmente o motor funcionando de forma um pouco mais áspera. Por quê? Formação de gelo, tem aquele gelo no carburador, o que vai acontecer? Esse gelo vai ser todo aspirado pro motor, né? A água vai ser aspirada, vai derreter, vai virar água e vai entrar no motor. E aí, obviamente, a água não vai ter a mesma queima do que o... Ó, trabalhando aqui na manete de mistura, na manete de ar quente,
para manter aqui os 4.000. Tá? Para manter aqui a rotação. Eu estou evitando de mexer na manete de potência. É instintivo lá, galera, mas aí depois já lembra que o ar quente está aberto. Espera esses 2, 3 minutos, sabendo que se for formação de gelo no carburador, inicialmente essa água vai derreter, vai entrar no carburador e aí o motor vai funcionar de forma mais áspera. Deixa derreter e depois vem trabalhando na potência para ver se ela ajusta. Obviamente não é bacana você ficar voando com ar quente muito tempo, porque o ar quente é um ar não filtrado, né? Você está colocando ar não filtrado. Então, vou até voltar com o ar quente por conta disso, né? De ser um ar não filtrado e tal. E digamos que vocês fizeram tudo isso e o motor continua travado aqui, ó, quase 2.400. Tá vendo? Uma outra coisa que vocês podem fazer, o que eu faria? Iria até o aeródromo mais próximo, a gente consegue descer normal, vamos descer um pouquinho mais devagar, uma razão de descida um pouquinho menor, para evitar o disparo de hélice, que pode acontecer também, né? Porque a gente não tem controle da potência, a gente desce, a atitude, né? O ângulo de ataque na hélice fica diferente e aí ele acelera, né? Então a gente vai ter mais revoluções por minuto. Bloqueamos o aeródromo onde a gente vai pousar, galera. Pô, aí a gente pode traz ar quente, desliga o magneto. Lembrar também de, numa pane dessas, não se desesperar, galera. Chegou lá, chega mais alto no aeródromo, gerencia tudo que tem que gerenciar, declara a emergência. Se for o caso, alterna para uma pista mais longa, declara uma emergência, declara pelo menos um pam. Lembrando que declarar emergência, declarar pam não causa perda de CMA. Eu já fiz um vídeo falando disso. Tem muita gente que acha que não vou declarar emergência, vou declarar pam porque eu vou perder meu CMA, vai ser um saco. Primeiro que é melhor perder o CMA, mas ter apoio de solo, caso vocês necessitem, do que Deus o livre acontecer um incidente grave e vocês, porventura, não terem o apoio porque deixaram de declarar uma emergência, tá, galera? Então, lembrem-se disso, tá? E segunda coisa, galera, vocês só vão perder o CMA se for um pouso brusco, se for um incidente, se acontecer alguma coisa nesse sentido. Então, declarem pelo menos o pam, para vocês terem as prioridades que vocês vão precisar chegar um pouco mais alto no circuito de tráfego, vão precisar alternar, o que quer que seja. Então, tenham isso em mente, tá? É um gerenciamento que vocês podem fazer. E chega lá mais alto. Pô, chegou lá, tá, beleza. Pô, como eu pouso garantido? Alto. Vem que você chegue alto lá, 1.200, 1.100 pés. E o Juliette você chega até mais alto, o circuito normal já é mais alto do que isso. Beleza, chega alto e aí chega lá, beleza. Vou abrir o ar quente, o pouso tá garantido. Se der uma pane de motor, você consegue descer em voo planado até a pista. Aí, pô, você abre o ar quente, aí você pode desligar o magneto, que nem eu disse, com o pouso garantido, tá, galera? Desliga o magneto. Mesmo assim, tô rápido, tá estranho, tá difícil de manter uma razão de descida. Vai depender da aeronave, vai depender do peso, vai depender da atmosfera, depende de diversos fatores, tá, galera? Até difícil de simular aqui, obviamente que em condições reais a gente não consegue simular aqui. E último dos casos, galera, ingressa para final mais alto, né? Até porque vocês vão estar com potência e tal. Se não conseguir reduzir de jeito nenhum, mesmo reduzindo, fazendo tudo isso que eu falei, não ajudar vocês no gerenciamento da rampa, galera, chega alto, bem alto, corta o motor, galera. Corta o motor, faz voo planado, tá? Chega alto, pouso garantido, motor cortado, clissa a aeronave, dá flap. A gente vai escolher uma pista mais longa, né, por conta disso. Beleza, vai lá, tranquilão e tal. Pousa mais longo, pousa mais tranquilo. Não tem problema nenhum, tá, galera? E vocês já vão ter declarado, então talvez vocês precisem parar sobre a pista, que montar sem motor. O controle já vai estar ciente disso. Então podem ficar tranquilos, galera. Gerencie a emergência. Até eu falei no vídeo, em alguns vídeos passados aí, não piorem a emergência, tá? Galera, durante o voo eu esqueci de falar de um outro ajuste muito importante que pode te ajudar também nessa questão aí de uma manete travada, que é o ajuste de mistura. O ajuste de mistura está diretamente relacionado com a RPM do motor, com as revoluções por minuto do motor, desde que a gente esteja falando do motor com passo fixo, né? Que é o caso do Cessna 152 no nosso exemplo aí. Galera, em voo de cruzeiro, geralmente a gente reduz a mistura, né? Otimiza ela para aquela altitude, para aquele nível que a gente esteja voando. E aliás, se você não sabe fazer ajuste de mistura, aqui no cardzinho tem um link onde eu mostro um pouquinho sobre isso. Então em voo de cruzeiro, você está lá com a mistura já ajustada, teve uma pane dessas aí de manete travada, você pode trabalhar sim no ajuste de manete, né, no ajuste de mistura, para tentar trazer para a RPM ideal que você esteja querendo e tal. Sempre lembrando que é melhor você enriquecer a mistura do que você empobrecer ainda mais, no caso aí no voo de cruzeiro, porque quando você empobrece a mistura, o motor vai trabalhar mais quente e não é muito bom
para a saúde do motor. Então, enriquece a mistura, que isso também vai reduzir a RPM do motor e pode te ajudar no caso aí de uma manete travada com uma RPM muito alta. Beleza, galera? Mais ou menos isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha, se inscrevam no canal se não for inscritos ainda, ativem o sininho da notificação e eu vejo vocês na próxima. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa aí, qualquer comentário, alguma coisa que vocês fariam diferente, deixa aí embaixo nos comentários. E ó, acho que vale um joinha a gente passando aqui em cima dessas camadas aqui. Tá bonito, né? Valeu, galera. Até mais.